homem ficou conhecido como Robin Hood da Sicília depois de se revoltar contra as autoridades locais e roubar dos ricos para distribuir entre os pobres. Isso por si só já daria uma baita de uma história, se ele não tivesse orquestrado um massacre contra camponeses e visse toda a sua reputação ir por água abaixo. Salvatore Giuliano foi um dos bandidos mais procurados da Itália e uma figura extremamente conhecida na Sicília. Até a sua morte foi rodeada de controvérsias e foi tema de debate por anos e anos a fio. Nesse episódio, então, eu vou te contar tudo sobre Giuliano. Eu vou te falar sobre a sua infância, sobre seu início no crime, sobre a sua mudança de lado e o seu misterioso fim. E no final, é claro, eu vou te contar o que você pode visitar em Palermo, na Sicília, para se aprofundar na história dele. Afinal de contas, foi lá que eu aprendi tudo sobre Salvatore Giuliano. Antes de pular para esse episódio, fica aqui o meu convite para caso você curta o Passaporte pro Crime, considere apoiar a gente. Na descrição do episódio tem vários links de como você pode fazer isso. E amanhã, inclusive, sai o episódio extra para apoiadores, que vai ser a história do Caravaggio. Os apoiadores escolheram essa história por meio de uma enquete que rola no grupo do WhatsApp, também exclusivo para apoiadores. Então, se você se interessou, se você quer conhecer mais sobre o Caravaggio, ou se você quer fazer parte do grupo do WhatsApp, acessa um dos links que está na descrição do episódio e vê ali o melhor plano de apoio para você. Aproveito para deixar aqui meu agradecimento a todos os apoiadores e vocês também, todos os ouvintes, e bora de enrolação, vamos pro episódio. Eu sou Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Salvatore Giuliano nasceu em 16 de novembro de 1922 em Montelepre, uma pequena vila assim perto da província de Palermo, isso tudo na Sicília. Ele era o quarto de 8 filhos de uma família de camponeses e essa região em que ele e a família viviam era marcada por desigualdade e a ausência do Estado. Isso porque a unificação italiana, que tinha acontecido no século XIX, não tinha levado desenvolvimento para o sul do país e o poder local ainda era formado por latifundiários e famílias mafiosas. E nesse meio todo, então, estava a família Giuliano. Eles tinham uma pequena propriedade ali na vila que eles viviam e eles trabalhavam na terra, realmente assim, sobrevivendo com o mínimo. E desde jovem, o Salvatore, ele trabalhava ali no campo. Ele transportava azeite e cereais entre a vilazinha ali de Montelepre até Palermo. Então, digamos que ele conhecia, assim, as estradas como a palma da sua mão. Registros dessa época falam que ele chegou a estudar, ele chegou a frequentar a escola primária, algo que não era comum para meninos da sua classe social. Só que ele nunca chegou a concluir os seus estudos, exatamente porque ele precisava ajudar a família no campo. E ainda sobre registros dessa época, moradores ali da região disseram lembrar de Salvatore como sendo um jovem bastante carismático, ambicioso, vaidoso, que gostava assim de se vestir bem e que não levava nenhuma humilhação para casa, não levava nenhum desaforo para casa. Algumas características essas que assim vão se fazer presente pelo resto da sua vida. E bom, já abrindo aqui um pouquinho do contexto histórico para vocês, durante a juventude de Salvatore Giuliano, acontecia na Itália o famoso fascismo. Benito Mussolini assumiu o poder exatamente em 1922, o ano em que o nosso personagem principal nasceu. E entre 1925 e 1943, esse regime afetou muito a vida do povo da Sicília, o que, claro, incluía o Salvatore Giuliano e a sua família. Isso aconteceu por uma série de motivos. Primeiro que o Mussolini ele tentou acabar com a máfia, enviando para a ilha um prefeito que ficou conhecido como Prefeito de Ferro, que prendeu e torturou, assim, centenas de suspeitos nos anos 1920. Isso, por um lado, de fato destruiu parte, assim, das antigas redes mafiosas locais e tal, mas também criou um vácuo de poder que mais tarde seria ocupado assim por novos grupos. E um segundo ponto que Sicília foi afetada por conta do regime fascista é que o regime fascista mantinha os camponeses assim sob um controle bem rígido, com censura, vigilância e impostos pesados, o que só aumentou a pobreza na região. Mais um motivo, então, que explica o porquê do Giuliano ter abandonado os estudos bem cedo e ajudado ali a família no campo. Gente, a partir daqui eu vou chamar o Salvatore Giuliano só de Giuliano, tá? É o sobrenome dele, mas é como ele ficou conhecido, então eu vou chamar ele de Giuliano só pra gente estar, né, na mesma página. Pois bem, quando o Giuliano tinha lá seus 18, 19 anos, entra um outro ponto do regime fascista que afeta bastante a vida do nosso personagem principal, o racionamento de azeite, farinha e grãos. Quem quisesse então vender esses produtos por outro valor precisava contrabandear,
E foi exatamente o que o Giuliano fez. Ele começou então a atuar transportando esses produtos para o mercado ilegal, algo bem comum ali nas vilas sicilianas. E já nessa época, ele foi se fazendo conhecido por dirigir caminhões assim com bastante velocidade, burlar checkpoints e enfrentar os fiscais. Até que então a gente chega em 1943. Nesse fatídico ano, rola primeiro a invasão dos aliados à Sicília, na famosa Operação Husky, que acaba assim marcando o começo do fim do regime fascista. Depois, o Mussolini de fato cai e o sul da Itália passa a ser ocupado por forças americanas e britânicas. Nisso então a Sicília estava em colapso. Isso porque não tinha uma autoridade central, não tinha uma polícia organizada e o contrabando estava cada vez mais poderoso. E é quando então a gente chega no dia 2 de setembro desse ano. Nesse dia em questão, o Giuliano estava dirigindo em uma estrada de terra entre Montelepre e Carini e ele estava contrabandeando trigo, até que ele foi parado pela polícia militar italiana. Os policiais interrogaram ele e pediram ali a sua licença para transporte de alimentos, que era um documento obrigatório mesmo em todo o caos que ainda estava rolando na Sicília, e digamos que o Giuliano não tinha esse documento. É quando o Giuliano, então, resiste à prisão, e durante uma discussão com os policiais, ele saca uma pistola e atira em um deles. E ele acaba matando um desses policiais ali na hora. E lógico, ele foge em seguida. Assim, essa é a versão oficial dos fatos, assim, que tá realmente em relatórios, documentos oficiais, aquelas coisas todas. Mas há quem questione e diga que, na verdade, o Giuliano, ele foi agredido e humilhado pelos policiais, que queriam que ele pagasse um suborno para poder manter o seu contrabando, e que o Giuliano teria se recusado a pagar esse suborno. Nisso, então, teria rolado a discussão mais acalorada entre todos lá e o Giuliano teria sacado sua pistola, teria atirado no policial e, de fato, matado o policial. Então, assim, independente de qual versão você quer acreditar, o fato aqui é que o Giuliano foi parado, estava contrabandeando trigo, rolou esse paranauê com os policiais, ele atirou em um dos policiais, matou um dos policiais e fugiu. Ele fugiu ali pelas colinas e ele levou parte da carga com ele. E nisso ele começou a viver como um foragido. Como essa região era composta por vales e florestas assim bem densas, isso tudo ajudou para que o Giuliano ele conseguisse se esconder da polícia. E caso você não lembre, um outro aliado dele nessa situação toda é que ele conhecia aquela região como ninguém. E nisso então começou uma verdadeira caça, assim, ao Giuliano, né? Quer dizer, a polícia italiana tava lá atrás dele e o Giuliano tava lá fugindo. Rolaram então várias batidas policiais em Montelepre e várias pessoas acabaram sendo presas e tendo seus bens confiscados nisso. Inclusive, uma dessas pessoas foi o próprio pai do Giuliano, que foi espancado por um tenente que queria arrancar do pai do Giuliano o paradeiro do filho. O Giuliano ficou sabendo dessa história e decidiu fazer uma visitinha ao tenente. Então, sim, ele matou o tenente, foi até o tenente, matou o tenente, e isso só fez com que ele ficasse ainda mais conhecido em ambos os lados. Para a polícia, então, né, só aumentou o sangue nos olhos, eles queriam porque queriam agora pegar o Giuliano, não que eles já não quisessem antes, mas assim, agora eles estavam mais sedentos para pegar o Giuliano. E pro povo, o Giuliano era visto como um homem de honra que defendia sua própria família e que não abaixava a cabeça diante das autoridades. Não à toa, gente, o Giuliano ele conseguiu ficar bastante tempo foragido exatamente porque ele tinha o apoio, né, de famílias e de camponeses que davam comida, davam abrigo a ele e, óbvio, não abriam a boca caso a polícia perguntasse por ele. Isso tudo em grande parte por admiração ao Giuliano, mas óbvio que tinha um certo medo também. Mas bom, nisso ele foi vivendo a sua vida, exatamente assim, né? Foragido, tudo mais, pipipi, popopó, tudo que eu já contei, num primeiro momento sozinho, mas depois não mais. Foi só uma questão de tempo até outros foragidos se unirem a ele. Foragidos esses que eram desertores, contrabandistas, ladrões e até ex-militares que tinham perdido tudo com o fim da guerra. Se acredita que a primeira formação desse grupo, na verdade, surgiu depois deles terem sido presos e levados à prisão de Monreale no começo de 1944, onde conseguiram fugir no ano seguinte. Eram 6 homens no total, que logo ficaram conhecidos como a Banda Giuliano. E a Banda Giuliano vivia de roubo a comboios, armazéns e fazendas, e eles tinham uma série de regras internas que eles precisavam seguir. Eles não podiam abusar de camponeses pobres, eles deviam dividir parte dos lucros com as famílias ali da região, e quem desobedecesse às ordens do Giuliano seria punido. Isso logo fez com que o Giuliano ele ganhasse a fama de um bandido honrado.
o Robin Hood da Sicília, o protetor dos pobres, e fez com que ele ficasse assim cada vez mais conhecido. Eventualmente o seu grupo foi crescendo e passou a comandar a região ali entre Montelepre e Partinico. E bom, mais uma vez aqui, porque gente não tem como fugir disso, mais um tempo foi se passando, as coisas foram vivendo assim, as coisas foram acontecendo, até que, né, na verdade a gente já estava em 1945, então seguimos em 1945, só que as coisas elas acabam mudando um pouco de figura. Só para te lembrar aqui, a Sicília estava ocupada por tropas estrangeiras e sem um poder local estabelecido. Só que a influência da tropa dos aliados já estava meio que assim decaindo, já estava ficando meio xoxa e capenga, enquanto a influência de Roma já estava voltando a conquistar um espaço dentro da Sicília. É quando surge, então, o Movimento de Independência da Sicília, conhecido pela sigla MIS. Esse movimento queria transformar a ilha em um estado independente, se afastando, então, tanto de Roma quanto das potências estrangeiras que também estavam por lá. O MIS, gente, precisava ganhar mais força, tanto no sentido literal, assim, de força armada mesmo, quanto na visibilidade também. Então foi só uma questão de tempo até eles procurarem Salvatore Giuliano. E o Giuliano também achou uma ótima ideia se unir a eles. Mas não só se unir como um membro qualquer, e sim como uma liderança. Ele, no caso, assumiu o controle do Exército Voluntário pela Independência da Sicília, o braço armado do movimento. E essa movimentação trazia benefício para ambos os lados, porque pensa comigo, o MIS precisava de um nome de peso, precisava dessa visibilidade, e o Salvatore Giuliano era essa figura. E por outro lado, o Giuliano, ele conseguia legitimar o seu poder e conseguir ali uns aliados políticos que não ia nada mal. Mas não só isso, né? Quer dizer, o Giuliano agora, gente, ele tinha acesso a mais armas fornecidas pelo movimento e contatos políticos propriamente ditos. E em troca, a banda Giuliano atacava forças italianas e representava a causa separatista. Nessa altura do campeonato aqui, só pra gente estar tudo na mesma página, a banda Giuliano já contava com 50 a 70 homens, agora bem armados e organizados militarmente. E é nessa altura do campeonato também que o Giuliano então passa a se autoproclamar Coronel Giuliano e passa a usar uniforme e insígnias. Aqui, gente, eu preciso só explicar uma coisa que é muito importante. Apesar da banda Giuliano ter se unido ao movimento separatista, digamos que na prática isso não mudou muita coisa. Quer dizer, a banda seguia atuando com esse nome e realmente, assim, internamente não se mudou muito. Quer dizer, o exército separatista, ele era mais um nome, vamos dizer assim. Então, todos os braços armados, todos os grupos que faziam parte desse exército, eles ainda tinham a sua própria autonomia. E no caso da banda Giuliano não era diferente. O Giuliano, ele seguia ali à frente da sua banda, que ainda assim tinha o seu próprio nome e tudo mais. Então, nisso, eles seguiram, assim, atuando como sempre, assaltando comboios, roubando gado e contrabando, e agora também sequestrando fazendeiros ricos e políticos. É nessa época, inclusive, que se tem mais um registro de um confronto direto entre a banda Giuliano e a polícia italiana, com a morte de mais um tenente. Só que agora todos esses atos da banda Giuliano tinham como justificativa financiar a causa separatista. E assim, de fato financiava mesmo, mas digamos que não era só isso. Quer dizer, parte do dinheiro que eles conseguiam a partir disso tudo, de fato era para pagar, assim, a estrutura do grupo. Então, alimentação, esconderijos, pagar aliados, armas, munição, todas essas coisas assim. Mas uma outra parte era usada realmente, assim, para enriquecer o Giuliano e os seus comparsas, que estavam cada vez mais ricos e cada vez vivendo mais como senhores locais ali. E claro, tudo isso sem deixar de lado os camponeses que eles ajudavam aqui e ali, que isso continuava rolando. A banda Giuliano realmente ajudava famílias que estavam passando fome ali na região, além de, assim, pagar por casamentos, pagar por funerais e esse tipo de coisa para aquelas famílias, o que fazia com que ele só fosse ganhando mais e mais apoio popular. Mas, de novo, assim, que eu tô tentando trazer esses dois lados dele, né? Por outro lado, ele seguia cobrando esses impostos de parte da população que eu comentei, e claro, quem não pagasse esses impostos ia pagar as consequências, né? Então, podendo ser sequestrado ou até coisa pior. E bom, enquanto tudo isso rolava, gente, a fama de Giuliano foi crescendo cada vez mais. A própria imprensa italiana só falava de Salvatore Giuliano, com capas de revistas e jornais sobre ele pra lá e pra cá. Sim, ele continuava foragido. Sim, ele era o bandido mais procurado da Itália nessa época.
Sim, a polícia não fazia a menor ideia de onde ele estava, e sim, ele dava entrevistas para jornais, assim, jornalistas e tal, como se nada. Então, o Giuliano, ele virou uma verdadeira sensação mesmo. Ele seguia se escondendo, usando o apoio popular para fugir da polícia e tudo mais, e cometendo os crimes que ele ainda cometia, mas ele aparecia ali, né, nas capas de revista e tudo mais, sendo super charmoso e super bem vestido. E o Giuliano, gente, ele não era bobo nem nada, tá? Porque ele viu esse burburinho no entorno da sua imagem, ele viu essa atenção que ele tinha da mídia e ele decidiu se aproveitar disso. Ele começou a escrever cartas abertas a jornais e autoridades, se defendendo como um homem injustiçado, um patriota siciliano e um defensor dos pobres contra um Estado corrupto. Essas cartas, no caso, elas eram ditadas pelo Giuliano e elas eram redigidas por aliados seus alfabetizados, como era o caso do seu braço direito, que era jornalista e advogado, chamado Gaspare Picciota. Mas bom, essas cartas depois elas eram entregues anonimamente para jornais em Roma e em Palermo, e assim, gente, elas eram publicadas logo na edição seguinte, por puro sensacionalismo mesmo, né? Porque afinal de contas, o bandido mais procurado da Itália estava entrando em contato com os jornais, com cartas abertas, querendo falar A, B ou C, então é óbvio que ia vender pra caramba, então é óbvio que os jornais publicavam. E só indo um pouquinho mais a fundo nessa questão das cartas, gente, porque realmente é uma marca registrada do Giuliano e é bem importante para a história dele, ele escreveu várias cartas, né, como eu comentei. E ele misturava, assim, ele variava, na verdade, entre ameaças, apelos e declarações políticas. Ele costumava dizer, então, como ele era um siciliano que amava a sua terra, como ele odiava injustiças, como ele não roubava dos pobres, e sim dos ricos que por séculos roubaram dos pobres. E ele defendia, então, que, assim, tudo que ele fazia, todos os crimes que ele cometia, era por um ideal, era para defender uma causa. Foi nessas, inclusive, que ele escreveu uma famosíssima carta ao governo dos Estados Unidos, pedindo que a Sicília fosse anexada ao país. Sim, gente, ele argumentava que a Sicília, que tinha sido explorada e abandonada por Roma, se beneficiaria muito mais da liberdade americana do que do governo italiano. Isso tudo, claro, né, nas palavras dele. Além disso, ele falava como a Sicília compartilhava os valores de liberdade e democracia dos Estados Unidos, e ele tinha, assim, certeza absoluta que os Estados Unidos iam se interessar nessa proposta dele. Só que os Estados Unidos não poderiam se importar menos. É sério. No No Mafia Memorial Museum, em Palermo, que foi onde eu conheci a história do Giuliano, tinha uma cópia dessa carta com uma anotação do lado, assim, feita em inglês pelo governo americano. E essa anotação dizia, abre aspas aqui, arquivar, não tomar nenhuma atitude. O autor é um criminoso de estrada que se apresenta como um Robin Hood moderno. Fecha aspas aqui. Em outras palavras, os Estados Unidos não viam o Giuliano com a imagem que ele achava que ele tinha, assim, como um interlocutor político, e sim como um bandido. E enquanto o Giuliano estava fazendo isso das cartas, né, assim, tentando e conseguir a atenção de países e autoridades e tudo mais, e levantar a sua bandeira da independência da Sicília, pipipipopopó, essas coisas todas. Digamos que Roma decidiu dar uma jogadinha ali no tabuleiro de xadrez que mudou toda a dinâmica do jogo. Isso porque Roma decidiu conceder à Sicília o Estatuto de Região Autônoma. Um regime que dava, assim, à Sicília autonomia tanto legislativa quanto financeira. Isso, querendo ou não, enfraqueceu muito os movimentos separatistas e acabou fortalecendo movimentos de camponeses. Então, assim, partidos de esquerda começaram a crescer muito na Sicília e ganhar muita força. E esses partidos passaram a liderar ocupações de terras improdutivas e liderar também e organizar também greves e manifestações. Vocês podem imaginar, então, como a dinâmica da Sicília, ela acabou mudando bastante por conta disso. Quer dizer, agora os partidos de esquerda, eles estavam atraindo muita gente, eles estavam, assim, conquistando bastante o apoio popular, o que acabava ameaçando, querendo ou não, os latifundiários e a elite agrária, que era quem comandava a ilha. Beleza, e aí você me pergunta, tá, e o nosso personagem principal no meio disso tudo, meu povo? Pois bem, o nosso personagem principal, ele percebeu que, assim, o movimento de independência da Sicília já estava ficando meio xoxo-capenga, né? Então, ele precisava jogar o jogo para se manter ali no poder. É aí, então, que começa uma nova fase da banda Giuliano.
a fase anti-esquerda. Com isso, então, Giuliano passou a se aliar a monarquistas, latifundiários e mafiosos, que viam nele um instrumento muito forte contra essa esquerda crescente. Esses grupos, então, passaram a financiar e proteger o Giuliano, mas em troca, o Giuliano precisava reprimir as ocupações de terra e os líderes camponeses. Talvez você esteja pensando a mesma coisa que eu pensei enquanto eu estava produzindo esse episódio, quer dizer, peraí, o Giuliano agora se aliou contra aqueles que ele lutou a sua vida inteira? E a resposta é sim. O Giuliano, ele justificava essa movimentação sua, falando que ele ainda lutava pela liberdade da Sicília, porque ele temia, aqui nas palavras dele, que Roma pudesse ser substituída por Moscou. Mas sim, em outras palavras, ele passou a se aliar com aquelas pessoas, aqueles grupos com quem ele lutava contra no passado. Bom, mais uma vez, não me matem, vai ficar repetitivo sim. Mais um tempo se passa, até que a gente chega em 1947, quando em abril rolam eleições regionais e o Bloco do Povo, formado por socialistas e comunistas, vence em uma vitória, assim, histórica. Esse partido lutava pela aplicação de uma série de decretos do ministro Fausto Gulo, que dava aos trabalhadores o direito de cultivar terras improdutivas. Então, claro, essa vitória assustou bastante a elite agrária, a máfia e os monarquistas, que foram até o Giuliano pedir ajuda. Não se sabe ao certo se ele foi contratado ou se ele só foi convencido a tomar alguma atitude, mas ele, que era o defensor da Sicília, de fato agiu. No dia 1º de maio de 1947, no Dia do Trabalho, a banda Giuliano decidiu ir até Portella della Ginestra, que era uma região ali entre povoados ainda dentro de Palermo. Essa região era famosa por ser o ponto de encontro tradicional dos trabalhadores rurais, e todo dia 1º de maio, de novo no Dia do Trabalho, os camponeses, sindicalistas e famílias se reuniam lá para celebrar as conquistas sociais e pedir por reforma agrária. Então, na manhã do dia 1º de maio de 47, tudo seguia exatamente como sempre, quer dizer, quase 2.000 pessoas se reuniram em Portella della Ginestra para comemorar essa data, até que disparos começaram a vir das colinas ao redor. Membros armados da banda Giuliano estavam posicionados nas montanhas e atiravam com fuzis automáticos na multidão. Pessoas então começaram a correr, a se jogar no chão e a buscar abrigo entre as rochas, mas muitos foram atingidos. O resultado disso foi 11 mortos, entre eles crianças e mulheres, e 27 feridos, mas há quem diga que o número foi bem maior que isso. Dentre as vítimas, para além das crianças e mulheres que eu comentei, estavam também trabalhadores rurais, membros de cooperativas e, claro, suas famílias. Eu preciso te contar aqui que a autoria prática do negócio, vamos dizer assim, foi logo atribuída à banda Giuliano, como eu falei. Mas nunca se descobriu quem estava por trás da parte teórica desse ataque, ou seja, quem era o mandante. Alguns historiadores acreditam que o Giuliano fez o que fez porque ele foi manipulado pelos seus aliados, acreditando então que ele estava agindo contra um levante comunista, tudo isso em nome ali da liberdade siciliana. Só que, claro, no final das contas, ele estava servindo os interesses da elite. Ele mesmo chegou a se pronunciar depois do massacre por meio das suas cartas, e ele disse que ele não era contra o povo, e sim contra os vermelhos que ameaçavam dominar a Sicília. Isso, claro, nas palavras dele. Mais tarde, ele foi mais além, assim, tentando se defender, falando que ele não foi o idealizador por trás daquele episódio, e sim que os seus aliados políticos tiveram um papel nisso, e que acabaram traindo ele depois. E só para efeitos de curiosidade aqui, gente, esse episódio ficou conhecido como o Massacre de Portella della Ginestra. Mas, de fato, assim, gente, esse massacre, ele foi muito crucial na história do Giuliano. Isso porque as coisas desandaram bem para ele depois disso. Esse massacre simplesmente chocou a Itália inteira, e o Giuliano passou de herói popular a um bandido político, sendo caçado agora não mais só pela polícia, mas por antigos aliados também, e sem o apoio do povo que ele sempre teve. Mas não só isso, gente, como vocês devem ter reparado aqui ao longo desse episódio, a própria Itália em si também estava um caos, com muitas coisas acontecendo, muitas mudanças aqui e ali, e não foi diferente depois desse massacre. Depois desse episódio, na Sicília, basicamente aqui tentando resumir num tweet e facilitar a nossa vida, a esquerda perdeu muita força e a direita se fortaleceu para um caramba, apoiados por Washington. Então, em outras palavras aqui, gente, a esquerda estava fora de cena e o poder da Sicília tinha voltado para as mãos da máfia e da elite local,
que antes apoiavam o Giuliano, mas agora não mais. E caso você esteja se perguntando sobre o movimento de independência da Sicília, o MIS, gente, acabou de vez, tá? Acabou de vez, esse sim foi de arrasta, enfim, acabou-se, porque depois desse auê todo, digamos que os poucos líderes que sobraram ou foram presos, ou foram mortos, ou foram exilados. E nisso, claro, né, não tinha nenhum apoio popular a eles e tal, aquelas coisas todas, e de novo, em outras palavras aqui, o poder voltou para as mãos de quem sempre teve o poder. E lógico, com tudo isso, digamos que a vida do nosso personagem principal só ficou ainda mais complicada, fazendo com que ele precisasse se isolar ainda mais. Assim, entre 1947 e 1949, o Giuliano, ele conseguiu ainda, manter o controle de algumas vilas ali nas montanhas, aliás, desculpa, e ele conseguiu também seguir fazendo o que ele fazia, assaltando comboios, cobrando impostos, né, de comerciantes, tudo mais, sequestrando, enfim, ele seguiu fazendo o que ele fazia, só que ele perdeu muitos aliados nessa parada toda. E ele seguiu escrevendo cartas, tá, gente? Ele seguiu escrevendo cartas tentando justificar o que ele tinha feito, falando que ele era um homem que lutava pela liberdade da Sicília, acusando, assim, apontando dedos para as pessoas que traíram ele. Tanto que em uma dessas cartas ele chegou a falar, abre aspas aqui, se eu sou um criminoso, o que são então os que me usaram e depois me caçaram? Fecha aspas aqui. E, gente, entre esses que ele tava apontando dedos e tudo mais, estavam políticos e militares, pessoas bem importantes. Até que então as coisas pioram de vez, em 1949. Isso porque o governo italiano intensificou as buscas por Salvatore Giuliano e os seus poucos aliados que sobraram sumiram também. Muitos acabaram mortos, e os poucos que sobraram deixaram ele de lado mesmo. O Giuliano então vai ficando cada vez mais paranoico com a situação e vai se escondendo em casas de fazendeiros e até em cavernas nas montanhas. Até que a gente chega em 1950. No dia 5 de julho desse ano, a imprensa italiana foi chamada às pressas até uma casa em Castelveltrano, onde Salvatore Giuliano foi encontrado morto. Jornalistas e fotógrafos claramente correram até lá e se aglomeraram em volta do corpo, caído ali do lado de fora da casa. Foi só uma questão de tempo até todos os jornais estamparem na primeira página que o Robin Hood da Sicília estava morto. O coronel ali responsável pela operação de caça ao Giuliano se pronunciou e disse que a polícia recebeu uma informação sobre o paradeiro do Giuliano e quando chegou lá se deparou com o sujeito. Então rolou uma intensa troca de tiros, já que o Giuliano se recusou a se render, e nisso ele acabou sendo morto. Seu corpo foi levado para a praça principal da cidade e foi exibido publicamente. Ele estava sobre uma tábua, rodeado de policiais, jornalistas e moradores que faziam fila para ver o cadáver. Tudo aquilo foi proposital, tá? Quer dizer, o Estado queria acabar com o mito do Giuliano e mostrar para a população que tinha retomado o poder. Só que esse auê todo acabou sendo um tiro no pé das autoridades. Isso porque, gente, jornalistas, fotógrafos e médicos que foram lá ver o corpo do Giuliano começaram a estranhar alguns detalhes. Primeiro que os ferimentos que o Giuliano tinha, né, ferimentos de bala, eram todos nas suas costas e na lateral do seu corpo, o que não mostrava ali nenhum sinal de luta. Mas, além disso, os tiros, eles pareciam ter sido efetuados, assim, a queima-roupa. E alguns deles atravessavam o corpo do Giuliano de baixo para cima, como se ele tivesse sido atingido enquanto ele estava deitado. Outro ponto que chamou a atenção ali é que as mãos do Giuliano estavam completamente limpas, não tinha pólvora. O que, assim, era muito estranho para alguém que tinha trocado tiros com a polícia. E ainda com relação a esse ponto, digamos que, assim, não tinham marcas de bala nas paredes da casa. Pensando, então, que tinha rolado um tiroteio, assim, todas as balas atingiram o Giuliano, não tinha nenhuma delas atingiu a casa, então isso era um pouco estranho. Fora que nenhum policial ficou ferido, o que também era muito estranho em situações como essa, e todos os moradores ali da vila que foram entrevistados falaram que não ouviram esse tiroteio. Esse tiroteio teria acontecido durante a madrugada e ninguém acordou com um intenso tiroteio, troca de tiros e tudo mais, ninguém tinha escutado um tiroteio. E o quarto ponto que foi, assim, bem curioso desse caso todo, é que vocês lembram que a imprensa foi chamada até a casa onde o Giuliano foi encontrado e que o Giuliano estava caído do lado de fora da casa, morto, enfim, então tudo aconteceu ali? Pois bem, ao analisar as fotos tiradas dessa cena, o que jornalistas e os fotógrafos e os médicos, enfim, repararam é que o braço direito do Giuliano, ele estava estendido do lado do corpo, o que era uma posição
muito estranha e não natural pra alguém que morreu lutando. Ainda mais porque o Giuliano, ele era destro e ele era conhecido por conseguir sacar o seu revólver assim muito rápido. Então, tipo, aquilo lá não parecia natural. Então, bom, foi só uma questão de tempo até jornais, jornalistas, fotógrafos e médicos começarem a questionar a versão oficial dos fatos. As suspeitas cresceram tanto, gente, mas tanto, que durante um julgamento da banda Giuliano, que aconteceu 2 anos depois do assassinato do Giuliano, o primo e o braço direito dele, o Gaspare Picciota, assumiu o que realmente aconteceu. Na noite do dia 4 para o dia 5 de julho, então, o primo do Giuliano foi até o quarto dele, viu que o Giuliano estava dormindo, se aproximou e atirou nele enquanto ele dormia, matando ele ali na hora. Ele então acionou a polícia italiana, entregando o Giuliano. Afinal de contas, ele tinha feito um acordo com a polícia de que ele receberia anistia caso ele entregasse o Giuliano. E a polícia foi até lá. E a polícia prendeu ele. O corpo do Giuliano, então, foi retirado da casa onde aconteceu de fato o assassinato e foi levado para esse outro local onde foi encenada a cena do tiroteio. Claro, essa informação foi um baque, né? Do tipo assim, todo mundo ficou em choque e tudo mais e começaram a investigar, reabrir o caso, pipipi, popopó, aquela coisa toda. Mas uma grande pergunta que ficou assim foi: por que mataram o Giuliano? Eu sei, pode parecer uma pergunta idiota, porque, né, dado toda a história que eu contei aqui e tal, enfim, você pode estar pensando do tipo, gente, óbvio, mataram o Giuliano pra acabar com tudo que ele tava fazendo. Mas o que começaram a se questionar é do tipo, por que não prenderam ele? Por que não levaram ele pra julgamento, nessa coisa bem midiática, justiça, tudo mais? Por que não, né, tipo, condenaram ele, enfim, por que mataram ele logo de cara? E aí é lógico que foi só uma questão de tempo até ligarem os pontos e provavelmente você pode ter ligado já também. Quer dizer, você se lembra que eu comentei que o Giuliano já estava mandando umas cartas, falando do massacre da Portella della Ginestra, apontando o dedo para militares, apontando o dedo para políticos. Então é lógico que se ele fosse preso e se ele fosse julgado, ele não tinha mais nada a perder. Ele ia falar tudo, ele ia entregar tudo e todos. E digamos que a galera que estava no poder não queria que isso acontecesse. E aqui, gente, eu preciso ir um pouquinho mais além, porque assim, há quem acredite que essas autoridades envolvidas e tudo mais não só estavam envolvidas no massacre da Portella della Ginestra, mas também estavam envolvidas em contrabando, estavam envolvidas com a máfia e envolvidas também em repressão política e dentre outras coisas. Então, lógico, silenciar ele era a melhor opção para essas pessoas. Mas, bom, seja como for, se realmente esse foi o motivo pelo qual, enfim, né, aquela coisa de sempre cada um vai acreditar no que quiser, fato é que o Giuliano estava morto, fato é que o corpo dele foi exposto na praça, e fato é que, depois dele ser exposto na praça, ele foi sepultado, rolou um velório, rolou um funeral e foi enterrado. Ele, no caso, foi sepultado em Monte Lepre, na sua cidade natal, em uma igreja chamada San Michel Arcangelo, que é onde tá o seu túmulo original até os dias de hoje. E na época, gente, rolou um enterro, né, como eu comentei. Um enterro que foi, assim, bem tenso e tumultuado. Tumultuado porque a polícia temia que pudesse rolar manifestações e tal, porque ainda existia uma parcela da população que admirava o Giuliano, que viu o Giuliano como Robin Hood da Sicília. E digamos que depois da sua morte meio suspeita, dos jornais levantarem questionamentos né, de tudo que tinha rolado e tal, muita gente passou a ver ele como um mártir. Então, claro, o apoio popular dele meio que voltou a subir. Então, realmente, o que se sabe do seu enterro é que, assim, centenas de pessoas compareceram, mas que foi um enterro bastante tenso e silencioso exatamente porque as pessoas estavam com medo de se manifestar, de falar alguma coisa, e a polícia estava lá perto, estava de olho, então, enfim, acabou sendo um momento meio tenso. E eu deixo para finalizar com essa informação do enterro e tudo mais, exatamente para levantar esse ponto de que até hoje, gente, mas principalmente naquela época, né? A figura do Giuliano, ela é muito diferente dependendo de quem a vê. E nossa, ficou chique essa frase. Há quem veja o Giuliano como um assassino cruel. Há quem veja o Giuliano como um criminoso que foi enganado e iludido pelo poder e pelos seus inimigos. Há quem veja ele como um símbolo da Sicília oprimida, que foi tentar bater de frente com os opressores e acabou sendo eliminado. O meu grande ponto aqui é que realmente existe uma parte da população que culpa ele pelo massacre da Portella della Ginestra, que não perdoa ele por esse massacre e que vê ele como sendo uma pessoa que se iludiu com poder, que queria poder, tipo, né, tudo isso. E tem um outro lado que via o Giuliano exatamente como uma vítima
disso tudo, vamos dizer assim. Então, né, que realmente quis bater de frente com o sistema e que acabou sendo engolido pelo sistema. Mas que ainda o vê como Robin Hood da Sicília, uma pessoa que ajudou o povo e tudo mais. E com isso, meus amores, eu já poderia encerrar esse episódio, até porque eu já me enrolei bastante nesse final, mas acho que ficou claro. Mas eu só queria avançar em 2 pontos antes de pular pras dicas de viagem, que é te falar que fim deu a banda Giuliano, afinal de contas, isso seria algo que eu ficaria muito curiosa, e te falar sobre o Gaspare Picciota, né, a pessoa que assassinou o Giuliano, né, também que fim deu ele. Pois bem, começando pela banda Giuliano, assim, em um tweet, em uma frase, depois da morte do Giuliano, a banda se desfez. Ai, falando banda, parece banda de música, mas vocês entenderam, né? A gangue se desfez. Quer dizer, nos meses seguintes, vários dos homens que faziam parte ali da banda ou foram presos, ou foram mortos em emboscadas, ou fugiram. Seja para outras partes da Itália, seja para os Estados Unidos, que seja. Alguns deles até chegaram a colaborar com a polícia, tá? E assim, reforçar toda a narrativa de que o Giuliano morreu, na verdade, numa troca de tiros, pipipi, popopó. Mas, no geral, assim, realmente a banda acabou. E o Gaspare Picciota, gente, o primo, braço direito do Salvatore Giuliano, que assassinou ele, todas aquelas coisas tudo, terminou preso. Só te lembrando aqui, dando um pouquinho mais de detalhes, o Picciota, ele estava negociando com as autoridades pelas costas do Giuliano já fazia, assim, anos. Na verdade, assim, logo depois do massacre e do Giuliano ir perdendo seus aliados. Então ele negociou a sua anistia, e o que ele negociou exatamente é que se ele entregasse o Giuliano, ele estaria livre, ele teria uma anistia ali, só que ele foi completamente enganado. Então sim, ele entregou o Giuliano e ele terminou preso. Só que durante o julgamento, gente, digamos que ele conseguiu a sua vingança, porque assim, o cara hablou e hablou mesmo. No caso, o que ele contou foi que vários políticos, e assim, ele citou nomes, tá? Porque, né, ele não poupava os detalhes. Vários políticos que estavam ali no poder tinham financiado o Giuliano e depois tinham caçado ele. Então, em outras palavras aqui, ele entregou como esses políticos e como o governo tinham usado o Giuliano, tinham usado ele mesmo, o Picciota, e depois estavam se sentindo ameaçados porque os dois sabiam demais. E então, ainda durante o seu julgamento, o Picciota foi encontrado morto na sua cela. Se constatou que ele foi envenenado com estricnina no seu café. Mas o caso nunca foi investigado e nunca foi resolvido. E com isso, meus amores, eu sinto que agora sim eu posso finalizar esse episódio sem deixar nenhuma ponta solta pra vocês, porque eu, pelo menos, estaria curiosíssima se eu não tivesse essas informações finais. E história é essa que fazia tempo que eu não trazia uma aqui que, tipo, pode dividir opiniões sobre o que você acha do nosso personagem principal. Então, enfim, gostei de trazer ela aqui. E história é essa, gente, já tava esquecendo de falar. Ai, meu Deus. História é essa que, assim, ai, meu Deus, pra quem não tá vendo a versão em vídeo, é porque eu fui inventar de mexer no microfone e quase ferrei tudo aqui. Mas tá tudo sob controle. Enfim. História é essa, meu povo, que eu conheci em Palermo, enquanto eu visitava um museu chamado No Mafia Memorial Museum. E assim, gente, esse museu foi uma grata surpresa. Eu não sabia da existência dele em Palermo. Conheci porque ficava do lado do nosso hotel. E aí eu passei na frente, vi o museu, falei, interessante. E aí, em Palermo, finalmente fiz um free walking tour, perguntei pra guia sobre o museu, ela super me recomendou, enfim, então foi assim que eu conheci. Mas tá, então deixa eu contar como que foi essa visita e bora pras dicas de viagem. Esse museu, gente, fica bem no centro histórico de Palermo, tá? Ele fica numa portinha, assim, e ele tem entrada gratuita. Posso ouvir um de novo? Porque, nossa, a gente ama entrada gratuita. Ele é um museu bem simples, mas bem impactante, tá? E ele vai te contando toda a história da máfia na Sicília com o passar das décadas. Só que tudo isso com fotos dos atentados cometidos pela máfia. A ideia do museu é realmente tirar o glamour que se existe no entorno da máfia siciliana e mostrar atrocidades que foram cometidas. Então, assim, realmente as fotos são bem explícitas porque a ideia é chocar mesmo. E ainda sobre essa parte da estrutura do museu, é, na verdade, assim, uma sala principal com essa exposição só, tá? Então, como eu comentei, é bem simples, mas é bem pesado, assim. E tinham outras 2 exposições que eu só não consegui entender se elas eram temporárias ou não. Uma dessas salas falava sobre a relação da máfia e o tráfico de drogas na Sicília, enquanto a outra, gente, falava sobre bandidagem na Sicília. E acabava focando em ninguém mais, ninguém menos que Salvatore Giuliano. Sério, gente, essa outra exposição, se ela for temporária, ela é, assim, bizarra, porque ela era bem grande e ela falava só sobre o Giuliano. Quer dizer, assim, bem no comecinho dela, ela aborda um pouquinho mais do que isso, porque ela fala sobre o início da bandidagem na Sicília, pra meio que te explicar como é uma parada que
é meio intrínseca na história da Sicília. Então, tipo, desde os primórdios da Sicília já tinha bandidagem, pipipipopopó. Só que logo em seguida ela já pula pra história do Giuliano, da banda Giuliano, e acaba te contando tudo que eu te contei aqui. De novo, essa exposição também é bem explícita, então tem fotos, por exemplo, do corpo do Giuliano de todos os ângulos possíveis e imagináveis, mas tem também outros documentos, outras coisas interessantes, como, por exemplo, as cartas que o Giuliano escrevia. E para além disso tudo, no finalzinho, assim, dessa exposição, tinha uma sala com um filminho, passando uma projeção, que falava exatamente sobre as circunstâncias suspeitas da morte do Giuliano. E aí era muito interessante porque tinha filmagens da época, então do corpo sendo levado pra praça, o corpo exposto, o corpo caído no chão e tudo mais, então foi bem interessante. E assim, gente, essa é uma exposição que, de novo, eu tô frisando bastante isso que ela é explícita, porque, né, risos, precisamos frisar isso. Mas ela é bem intensa, assim, no geral. Isso por ser explícita, como eu comentei, mas ela também tem muita informação. A informação tá 99,9%, se não 100%, em textos pequenininhos nas paredes, tá? Então, assim, não é uma exposição muito interativa, não é uma parada muito diferentosa, assim, é bem simples, mas ainda assim é bastante texto, é bastante data, é bastante coisa e, né, tava em italiano e em inglês, então, querendo ou não, o cérebro uma hora cansa, né, tipo, de ficar lendo em inglês e tudo mais, então, realmente, é uma visita mais cansativa. Tipo, é super interessante, mas eu senti a minha energia um pouquinho mais drenada do que em outros lugares que eu visitei, por exemplo. Uma crítica só que eu quero deixar com relação ao museu é, na verdade, especificamente dessa parte da exposição do Salvatore Giuliano, que, assim, existia uma ordem para você visitar, uma ordem para você acompanhar as informações. Só que não estava muito clara qual era essa ordem. E aí, enquanto eu tava lendo as coisas na parede, eu tava muito confusa, porque eu acho que isso pode ter ajudado também a me deixar mais cansada. Porque era do tipo, eu lia sobre o massacre, aí daqui a pouco eu lia sobre o nascimento dele, aí eu lia sobre a sua morte, aí eu lia sobre um dos tenentes que ele matou. Aí eu ficava, gente, mas peraí, tentando construir a linha cronológica na minha cabeça, eu tava muito confusa. E aí que eu fui perceber o quê, gente? Sério, eu fui perceber isso no final, eu queria chorar. Tinham papéis sulfites com números escritos, colados assim bem no topo de cada uma das paredes, apontando a ordem. Mas não, gente, a ordem ela não é muito, qual que é o nome disso? Muito intuitiva não, tá? Então assim, eu visitei na ordem que se visitaria um museu, né, fazendo aqueles tipo círculozinho, aí vai seguindo pelas paredes e tudo mais, mas não, ali era uma coisa meio de louco do tipo, é uma parede, depois é a parede do outro lado, aí depois volta pra essa parede, aí vai pra aquela outra. Então, enfim, fica aqui o meu aviso, caso vocês vão visitar, e presta atenção nos números da parede. Mas brincadeiras à parte aqui, gente, foi uma visita muito bacana, eu super recomendo, assim, é um museu pequeno, como eu falei, mas é um museu muito, muito interessante, muito forte, assim, e é isso, a ideia é exatamente essa de, tipo, tirar o glamour em torno das máfias e realmente mostrar como a máfia afetou a vida na Sicília, né, então eu achei bem legal, eu achei bem interessante. Ah, e uma outra coisa muito legal sobre esse museu, gente, foi uma informação que, na verdade, eu só consegui por pura sorte, tá? Por sorte, agora vocês têm a minha pessoa para dar essa informação pra vocês. Mas, assim, por pura e espontânea sorte, eu ouvi uma moça que tava trabalhando ali no museu falando de alguma coisa que acontecia entre 3 e 4 horas da tarde. E aí, eu, que sou uma enorme Maria Fifi, cheguei pra ela e falei, moça, com licença, eu ouvi você falando alguma coisa de 3, 4 horas da tarde, o que você tá falando? E aí ela me contou o seguinte, todos os dias, às 3 e às 4 horas, rola ali no museu, em uma outra parte do museu, uma exposição interativa. Quando ela me explicou, eu tinha entendido que era um vídeo, tá? Eu tinha entendido que era um vídeo falando sobre a história da máfia e tudo mais, mas, enfim, já vou contar pra vocês o que era, porque a gente foi até lá. No caso, não dava pra ir no dia, porque isso já era mais de 4 horas da tarde, mas a gente voltou no dia seguinte, às 3, pra ir nessa exposição interativa. E, assim, o museu, ele fica num casarão, eu acabei não falando isso, mas ele fica num casarão, e aí essa parte interativa, ao invés de você entrar no casarão e virar à esquerda ali, pra onde ficam as exibições, você entra pra direita. E você só pode entrar com eles te liberando. E assim, tem que subir um monte de escada. Mas você chega numa sala lá no fundo, lá em Simão,
onde tem primeiro, assim, um hallzinho de entrada, uma recepção. Nesse hallzinho foi que explicaram pra gente como funcionava e que a gente descobriu que era uma exposição mais interativa, assim. Mas, basicamente, são várias salas, na verdade, acho que eram 4 ou 5 salas, enfim, falando sobre a história da máfia, falando tudo isso, só que era uma exposição que você precisava ir com o grupo e você só podia avançar para a próxima sala quando liberado. Então, cada sala tinha alguma projeção, alguma coisa que você precisava acompanhar. Nesse caso, gente, eu não filmei, nem tirei fotos. Se você tá vendo a versão em vídeo, você tá vendo que é só a minha carinha falando com vocês. Porque, realmente, assim, a exposição era toda no escuro. Era toda de projeção, era toda de vídeo, e aí eu não achei legal ficar com o celular, assim, não vi ninguém com o celular, não lembro de ter alguma coisa falando que era proibido gravar o que seja, mas, eu achei chato, não ia ficar com a luz do meu celular ali na cara das pessoas, sendo que a graça toda é estar ali no escuro, enfim, tipo, ia atrapalhar a experiência. Mas só trazendo mais detalhes disso, porque, sério, gente, eu fiquei muito impactada com essa exposição, assim. A primeira sala, eu lembro direitinho dela, eu acho que eu vou lembrar pra sempre, eram várias TVs antigas, assim, várias, amontoadas, você tinha que ficar do outro lado, assim, tipo, grudada na parede, olhando para essas televisões, e as televisões começavam ao mesmo tempo a passar noticiários da época, falando de diferentes atentados, diferentes assassinatos, tudo cometidos pela máfia, e algumas televisões passavam textos contando mais detalhes. E, cara, era assim, desesperador, sabe? Você ficava angustiado porque era muita informação, era muito, aí, tipo, sons de tiro, explosão, grito, não sei o que lá, tal, enfim, aí som, aquele chiado de TV antiga, não sei o que. Era realmente, assim, uma parada muito desesperadora, não sei, mas assim, que causava um mal-estar, sabe? Tipo, uma sensação muito estranha. E o nome dessa sala era Caos. Então isso me marcou bastante, assim, porque eu achei que realmente, tipo, óbvio, né? Meu pai até falou pra mim quando a gente saiu dessa sala, ele falou, nossa, cara, mas eu não consegui acompanhar nada, porque eu queria ler os textos e tal. E eu falei pra ele, pai, a ideia não era essa, assim, eu não sou uma expert, mas, assim, pelo meu entendimento, a ideia era realmente impactar, a ideia era realmente, assim, causar esse mal-estar em você, não era pra você acompanhar todas as informações de todas as TVs, era realmente pra te mostrar do tipo, o caos em que a Sicília tava vivendo naquela época, sabe assim? Enfim, essa é a minha interpretação. Depois disso, gente, tinha uma segunda sala que eu confesso que eu não lembro direito o que era. Eu só lembro que era um pano, assim, com um pé direito super alto e que a projeção tava nesse pano. E aí era muito legal porque você tinha que passar pelo meio do pano pra ir pra terceira sala. Mas eu confesso que eu não lembro o que era exatamente, não me marcou tanto não. Mas a terceira sala me marcou bastante. Agora eu lembrei que eram 4 salas. Enfim, acho que eu falei 4 salas no começo. A terceira sala me marcou bastante porque era a sala das vítimas. Então, assim, eram 3 paredes, assim, com o pé direito super alto, com projeção nessas 3 paredes, também no mesmo esquema da primeira, então, assim, com relatos das vítimas, então, tipo, entrevistas que as vítimas tinham dado antes, né? Porque, enfim, as vítimas eram políticos, eram jornalistas, eram figuras muito conhecidas em muitos casos, então, enfim. E no caso de vítimas não tão conhecidas, eles colocavam fotos, colocavam relatos das famílias e tal, então, também dava esse peso, sabe? Também dava essa sensação de, tipo, cara, muita coisa, muita informação, mas esse dava pra você acompanhar um pouquinho melhor. Só as legendas, porque como tava tudo em italiano, aí a legenda, se eu não me engano, tinha em uma parede em inglês e na outra em italiano. E aí as legendas eram muito rápidas. Isso era uma coisa que eu lembro que eu não conseguia acompanhar, mas de novo, acho que a ideia também era causar esse impacto, assim. E por último, mas não menos importante, a última sala era falando sobre a história da bandidagem na Sicília, só que com animações e tudo mais, então também foi muito interessante pra aprender mais dessa parte histórica da parada. Enfim, gente, falei muito, mas é porque realmente esse museu eu achei bem bacana. Se eu puder deixar uma recomendação aqui, caso você vá pra Palermo, eu sei que muitas pessoas que vão pra Sicília acabam indo pra Palermo, então fica aqui minha recomendação. E de novo, ele é gratuito, então assim, isso eu acho muito legal também, porque realmente é uma iniciativa que você vê que eles querem passar uma mensagem. Então, mesmo essa exposição interativa aí, a ideia gira toda em torno de mostrar os males da máfia. Então, enfim, eles estão muito voltados para isso, então, de fato, eles não cobram entrada nem nada. Mas o que eles te pedem, caso você queira ajudar, é dar uma doação no final, uma contribuição. E aí, enfim, o valor que você quiser, realmente uma doação ali, fica uma caixinha na porta na hora que você tá saindo. Se você quiser, você dá alguma coisa, se não quiser, você não dá. Mas com isso, meus amores, eu encerro então o episódio de hoje. Episódio esse que eu gostei muito de produzir, foi uma história muito interessante. Senti que foi uma história que conseguiu trazer bastante da história mesmo da Itália e da Sicília. Então, achei que foi legal porque misturou bastante com elementos históricos. Eu tô falando muita palavra história e históricos, tá ficando nervoso já. Mas, como sempre,
Vocês que vão me dizer se vocês gostaram ou não. Não adianta eu ter gostado, vocês que têm que gostar. Mas eu espero de coração que vocês tenham gostado. E só antes de encerrar de vez, fica aqui o meu pedido de sempre. Se você curte Passaporte pro Crime, considere apoiar a gente. Na descrição do episódio tem vários links de como você pode fazer isso. Tem várias coisas que vocês podem ganhar em troca do apoio. Entre elas, episódio exclusivo para apoiadores que sai amanhã. Eu vou falar sobre o Caravaggio, que é uma figura, assim, que é muito interessante. E durante a visita à Sicília eu descobri que ele ficou foragido na Sicília, então foi muito interessante isso. Não sabia que ele tinha sido preso, não sabia que ele tinha matado uma pessoa, já soltei um pequeno spoiler. Então, enfim, loucuras. E aí, agora, amanhã sai pra vocês esse episódio exclusivo para apoiadores. Episódio esse que foi escolhido pelos apoiadores que fazem parte ali do grupo no WhatsApp. Para isso, você precisa apoiar na categoria Detetives Viajantes. Aí você entra pro grupo do WhatsApp, onde a gente fica conversando e tal, e onde eles também escolheram não só esse episódio, o extra para apoiador, mas eles escolheram esse aqui do Salvatore Giuliano também, tá? Esqueci desse pequeno detalhe. Tinha que ter deixado meu agradecimento no começo. Mas enfim, te convido a dar uma fuxicada, acho que vocês podem gostar. E dito tudo isso, chega de enrolação, né? Chega, já falei muito, já, meu Deus, me embananei inteira aqui nesse final. Às vezes você se embanana mesmo, mas tá tudo bem. Mas de tudo isso, oficialmente, gente, fica aqui o meu beijo, meu agradecimento a você que ficou até aqui. Manda esse episódio pra Deus e Mundo, manda esse podcast pra Deus e Mundo, avalia no Spotify que isso me ajuda muito, se inscreve no canal no YouTube que isso me ajuda muito, e um beijo, e agora sim até semana que vem que eu vou te levar pra alguma outra parte do mundo.